A paz, meus irmãos. Fazer mais um vídeo aí, né? Como eu tinha falado em outros vídeos que eu ia fazer um vídeo falando sobre os anjos, né? Sobre os 3 anjos, né? Mas antes de começar o vídeo, gostaria de falar algo para os irmãos, né? Que os irmãos aí estão fazendo aí na internet, né? Estão falando absurdos sobre a minha pessoa, né? Estão falando que eu tenho um espírito de Beelzebul, espírito de Elias, e que eu sou um infiltrado no meio de vocês para fazer os irmãos cair e perecer. Eu acho que vocês estão me olhando com um olhar muito crítico, viu? Muito carnal. Vocês pararam de ver em mim a essência do Pai, né? Vocês estão vendo em mim agora uma essência do maligno. Como pode isso? Não consigo compreender. Mas tá ok, tá beleza. As pessoas falam o que quer, pensam o que quer. É assim mesmo, eu entendo vocês. Mas uma coisa é certa: as palavras e os pensamentos equivocados que vocês estão pensando sobre a minha pessoa, vocês vão prestar conta com o nosso Pai, viu? Não é comigo, não. Vocês falam que eu tô blasfemando, falando contra o Espírito, contra o meu Pai. Jamais. Quando eu faço meus vídeos e falo sobre pecado, sobre morte, eu estou falando de justiça. Justiça. E justiça não é levar uma traquinas ou um algodão doce para um pecador, para aquele que erra. Entendeu? Nosso Pai, quando for julgar os homens, filhos de homens, ele vai julgar como um juiz. Não é como um pai, é como um juiz. Entendeu? Até porque um juiz, ele não vai julgar seus filhos, ele vai julgar pessoas pecadoras, pessoas errantes. Porque se você é filho e ama e pratica a justiça, não mata, não rouba, você não vai estar diante do nosso Pai para ser julgado, mas sim os condenados, entendeu? Filhos de homens, entendeu? E uma coisa que vocês não compreendem, vocês morrem de ler as escrituras, mas ainda não entendeu que lá no passado, quando o Pai colocou Adão nessa terra, formou Adão com suas próprias mãos, ali ele estava formando seu último filho, feito pelas suas próprias mãos, entendeu? Então a esses que ele fez com as próprias mãos, ele não mata, ele castiga, ele vai aprisionar no sol, entendeu? Mas você aí do outro lado, você é carne, é sangue, você é fruto do erro. Você foi gerado através de uma relação sexual de um homem e de uma mulher. Você não é filho do Eterno, você é filho de homens. Você é filho de mulheres, entendeu? O Messias, ele se tornou escória, ele se tornou pecado, entendeu? Ele se tornou tudo que é podre, tudo que é imundo, entendeu? Para poder salvar a imundície, para poder salvar o que é pecado, para poder salvar o que está errado, entendeu? Então você é filho de homem, você não é filho do nosso Pai, você é filho de homens,
entendeu? Quando é que você se torna, quando é que você se torna filho do nosso Pai? Quando você recebe dentro de si o Espírito do nosso Pai, entendeu? Então, irmãos, então você se torna filho do nosso Pai quando você se torna um homem espiritual, quando você se torna um ser espiritual, mesmo vivendo na carne, mas se torna espiritual, entendeu? Então, você é merecedor de receber um corpo espiritual, entendeu? E nosso Pai procura filhos assim. Para quê? Para dar eternidade para eles, entendeu? Do pecado, do erro de Adão, quando se tornou morte, quando se tornou pecado, ele falou, ele fez uma promessa: ó Adão, da tua descendência, aos teus filhos, né? Os que se tornarem espirituais, os que me adorarem de verdade em espírito, esses eu darei a vida eterna, entendeu? Mas o que é carne e sangue, que vive na carnalidade, matando, roubando, se prostituindo, adulterando a palavra do nosso Pai, vive dentro de sinagoga, vive roubando, vive levantando falso testemunho às pessoas. Você acha que isso é espiritual? Isso é morte, irmão. Isso é pecado. Quando você nasce, você já nasce o próprio pecado, o próprio erro. Por isso que ele falou, verdadeiramente o espírito é forte, mas a carne é fraca. Por quê? Porque é imundície, entendeu? É podridão. Então jamais o nosso Pai vai te dar um corpo glorificado e espiritual se você for carne, entendeu? Pelo contrário, ele vai jogar lá no fogo. Ele vai te sentenciar à morte mais uma vez, entendeu? Ele vai te sentenciar à morte, vai te jogar lá no lago de fogo. E lá você vai ser consumido pelo fogo. Isso é morte, irmão. Isso não é vida, isso é morte. Pare e acordem. Pare e acorde. Já chega de criancice, que nosso Pai não vai matar ninguém, que nosso Pai não vai fazer nada. Então você pega o livro do Apocalipse e joga no esgoto. E fica esperando a sua sentença aí na sua cadeirinha de balanço aí. Você pega o livro do Apocalipse e pega as mensagens dos profetas e joga no esgoto. Entendeu? Joga no esgoto. Você faz isso aí que você será bem-aventurado, entendeu? Os que estão sujos, sujos mais ainda. Vai matar, vai roubar, vai se prostituir, vai fazer tudo. Mas se você procura, se você quer ser salvo, você quer adquirir uma vida eterna, uma vida sem limites, tá entendendo? Não como essa aqui, ó, limitada. A gente fica doente, a gente perece, a gente passa necessidade, entendeu? Se você quer ter uma vida de verdade, o caminho, a porta é o Emanuel. Creia e será salvo. Mas se não crer, já é condenado. Tanto faz você estar vivo, você estar morto, tanto faz. Não vai fazer diferença alguma para o nosso Pai. Mas os que são espírito, os que entendem que Ele é justiça, que Ele vai fazer justiça a esses malfeitores, a esses pecadores, esses já passaram da morte para a vida. É só esperar, irmão. Quando começar a grande tribulação, que você estiver no monte, é só você esperar. O Pai vai te glorificar, vai te dar um corpo eterno. Porque você é merecedor, porque você já é espírito, entendeu? E o Pai vai te dar esse corpo espiritual eterno, entendeu? É só para vocês compreenderem, entendeu? Então, irmãos, aí isso aí que eu falei aí, né? Que vocês estão me olhando com um olhar muito crítico, muito carnal, e praticamente estão me sentenciando, né? Porque os muçulmanos, eles pensam dessa forma também. Se
Se você não concorda com eles, eles arrancam a sua cabeça. E o que foi que vocês fizeram comigo quando me tiraram do grupo lá? Arrancaram minha cabeça. Entendeu? Não se faz isso não, cara. Isso é tipo os evangélicos aí, ó. Você não pensa como eles te cortam da panelinha deles ali, né? Então pare e pense, não é assim. Entendeu? A gente tá falando de justiça aqui, da justiça do nosso Pai. Não tô falando de justiça de homem. Homem não tem justiça nenhuma. Os homens são pecadores, são falhos, errantes. Eu tô falando do eterno, aquele que vive, entendeu? Eternamente. Tô falando da justiça dele. A justiça dele tá aqui, ó, nas escrituras. Agora, se vocês não acreditam, é problema de vocês. Não é meu, é problema de vocês. Então, vamos começar com as características. Vamos descobrir quem são esses 3 anjos, né? Vamos começar aqui em Apocalipse 14, para a gente conhecer um pouco do perfil desses anjos, né? Aqui, ó. Apocalipse 14, do verso 6, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei ao Pai e dai glória, porque a vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Agora vamos para o segundo. Isso que eu estou lendo são as características desses anjos. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Agora vem o terceiro anjo. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira do Eterno. Não é da ira de Azazel, de Israel, de Ismael, do Eterno, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essas são as características dos 3 anjos, né? Agora vamos conhecer esses anjos, né? Aqui, ó, vamos para Apocalipse 14 também, do verso 14 ao 19. E olheis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Entendeu? Esse é um primeiro anjo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. O que é essa foice aguda? É a palavra, né? E com essa palavra a gente ceifa a uva, né? As pessoas, a gente leva a palavra, e as que vão entendendo a palavra, elas estão sendo ceifadas, né? Vão ser colhidas, né? Agora vamos para o terceiro anjo, né? Esse segundo anjo que eu vou ler agora, ele é o terceiro anjo também, é porque ele aparece 2 vezes nessa leitura para falar o primeiro e o segundo anjo, entendeu? E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado, tá vendo? E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Com palavras, né? A gente vai levando a mensagem, as pessoas
esse processo já está em andamento faz tempo, entendeu? Aí você vem aqui, ó, o 17. E saiu do templo que está do céu outro anjo. Esse é o segundo anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que é esse terceiro anjo que fala o primeiro e depois fala o segundo. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Esse que fala é o que tem o poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda. Veja, o segundo anjo também tem uma segunda foice. Ele também tem uma foice, que é a palavra, um evangelho eterno. Também tinha uma foice, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Entendeu? E o anjo meteu a sua foice e a terra a vindimou, e as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira do Pai. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1600 estádios. Você percebe que nessa leitura aqui, o primeiro anjo tem uma foice, o terceiro anjo que sai do santuário, ele fala para o primeiro anjo que tem a foice, não é isso? E depois aparece um outro anjo que tem outra foice. E depois aparece o outro anjo que tem o poder do fogo, que esse também é o segundo anjo. Ele fala aos dois anjos. Ele fala ao primeiro anjo que tem a foice e depois fala para o segundo anjo que também tem uma foice. Esses dois anjos que tem a foice são as duas testemunhas, tá entendendo? Eles é que vão falar às nações, vão falar aos povos da terra. Eles vão levar a mensagem eterna, vão levar o amor do nosso Pai e também vão levar a justiça do nosso Pai. Você está entendendo? E para que a gente entenda melhor isso, vamos voltar aqui para Apocalipse 11, não é isso? Para que vocês entendam. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo do Pai, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora para o templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco, que são os dois anjos que têm as duas foices, né? E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor da terra. Esse Senhor da terra não é o nosso Pai, é a besta, né? Ele que vai se proclamar o Criador, o Eterno, não é isso? E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Isso aqui não é adulteração, irmãos. Isso aqui é realidade. Isso aqui é palavra verdadeira. Isso aqui não é adulteração. Entendeu? Só que como as duas testemunhas são duas oliveiras, e como essas duas oliveiras elas já deram bastante fruto, né? Chegou a hora de podar essas oliveiras, não é isso? Chegou a hora de podar. Para quê? Para que elas dê mais fruto, entendeu? Só que depois elas não vão ser podadas, elas vão ser cortadas pela raiz, pelo tronco, vão perder as vidas. Só que agora, daqui para frente, elas precisam ser podadas para que elas dê mais frutos, um fruto puro,
um fruto sem fermento, um fruto que sabe conhecer na hora que está maduro, que nem vocês falam de estar maduro, né? Estou maduro, eu não consigo compreender isso, mas deixa pra lá. Que produza um fruto, agora vai produzir um fruto, não um fruto bichado, mas vai produzir um fruto perfeito, um fruto que sabe que nosso Pai é amor e sabe que nosso Pai também é justiça, entendeu? E que convém que todos que se tornem filhos também saiba o que é justiça, entendeu? Porque nós somos feitos filhos por adoção, entendeu? Nós somos apenas morte, pecado, carne, sangue, podridão de ossos, imundice, entendeu? Os filhos do nosso Pai não, eles são luz, são espírito, são verdade, são justiça. Nós não sabemos o que é isso. Quando a gente procura fazer o bem, acaba fazendo mal, entendeu? Ou vocês são 100% perfeitos? Porque eu não sou. Eu sou um pecador. Entendeu? Agora, se vocês não reconhecem que são pecadores e que para ser salvo precisa admitir que o nosso Pai é amor e justiça, aí eu não posso fazer nada por vocês, nada. Mas vamos podar agora essas duas oliveiras, né? E essas duas oliveiras já estão aí. Vocês sabem que apareceu o primeiro, né? Que ele trouxe um evangelho eterno para as pessoas saírem das sinagogas, dessa imundícia que está no mundo aí, parar de roubar o templo do nosso Pai, parar de roubar as pessoas, parar de enganar, parar de matar, parar de roubar, entendeu? Ele trouxe esse evangelho aí. E depois apareceu um segundo, que vocês ainda não entenderam, ainda nem sabem quem é, mas o Pai já me fez entender, já me fez compreender quem é. E depois eu vou dar uma pista para vocês. Vocês vão entender e vão compreender. Mas agora vamos podar as duas oliveiras, né? Para que elas venham dar um fruto melhor, um fruto que seja puro, que você saboreie com um sabor perfeito, entendeu? Um fruto que nem é doce demais e nem é amargo demais, mas sim no ponto, entendeu? Vamos para Apocalipse 10. E eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livro aberto, um livrinho aberto. Esse anjo, ele é o terceiro anjo, ele é o último anjo. Terceiro, apareceu o primeiro, depois o segundo e depois o terceiro. Esse que tem um livrinho. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Mas esse mistério é muito simples. É muito simples esse mistério. Esse mistério é justamente os 7 anjos, que tem as 7 taças, as 7 pragas. Que com essas 7 pragas, nosso Pai vai castigar os homens. Entendeu? Vai castigar, irmãos. Ele vai fazer o que lhe convém. O seu desígnio vai ser executado.
entendeu? Mas vocês não crê, né? Nosso pai não faz nada. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo do Pai, como anunciou aos profetas, seus servos. Aí você analisa, vamos colocar só os profetas do nosso Pai. Por acaso lá eles não falam que o nosso Pai vai castigar a terra? Ele designou um homem para executar a sua grande ira? Lógico que fala, irmãos, acordem, para com isso. Para com isso, tem que compreender as escrituras, tem que entender. Ah, por que esse irmão só fala de Apocalipse? Porque não tem mais o que falar não, irmãos. A gente está no fim. Vocês têm que compreender, têm que entender a mensagem do fim. Você acha que eu vou perder meu tempo falando de Davi, falando de Salomão, de Abraão, de Isaac? Esquece esse povo. Já estão condenados. Eles ceifaram vidas, eles mataram pessoas, eles erradicaram cidades inteiras. Eles vão pagar. E não vai ser, eles não vão receber, né, buquê de flores não. Eles vão receber a ira do nosso Pai. Acordem. Entendam isso de uma vez por todas. E agora aqui, ó, neste momento aqui, nesse vídeo aqui, é para podar as duas oliveiras. Não é para vocês não que ficam me criticando, dizendo que eu sou um demônio, que eu sou o Elias. Pode falar à vontade. Isso não me machuca não. Mas o que vai machucar tá chegando aí, ó. Vai machucar tá chegando aí. E não vai ser eu não que vou machucar vocês não. Entendeu? Então vocês acordem. Nosso Pai designou um para fazer justiça. Entendeu? E a respeito das duas testemunhas lá, se você está duvidando que eles vão causar danos às pessoas que quiserem o mal deles, fica na frente deles para vocês verem. Fica na frente deles. Hoje eles são homens, são carne, né? Eles não estão no espírito, entendeu? Eles têm o espírito da verdade. A pureza do nosso Pai já dominou o coração deles, entendeu? A essência do amor, da misericórdia já está dentro deles. Mas eles vão ser revestidos de poder. Aí vocês ficam na frente deles. Vocês ficam lá zombando deles, blasfemando contra nosso Pai, contra o Eterno. Fica lá na frente dele, vai lá, fica mentindo para eles na frente deles lá. Joga pedra neles, entendeu? Joga pedra neles lá. A misericórdia, irmão, acabou. Quando Azazel dominar aí, ó, que ele aparecer aí, a misericórdia do nosso Pai acabou. Acabou. É só justiça. Acabou. Vai começar a desencadear o juízo do nosso Pai. Acordem. Hoje é misericórdia. Hoje é misericórdia. Hoje estamos aqui falando, estamos anunciando. Mas depois é a justiça. E vocês têm que parar e tentar compreender e aceitar. Tem que aceitar. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui. Isso aqui é para as duas oliveiras. Vocês que produziram um fruto aí meio que bichado, agora vocês vão produzir um fruto puro. Um fruto puro. Começar a produzir um fruto puro. Entendeu? E para ver também, e para ver se para também
dessa loucura de achar que nosso pai não existe justiça no nosso pai, que nosso pai não faz nada. Que é isso? Nosso pai trabalha até hoje. E vocês param de estar falando que os anjos caídos é dono de tudo, que não sei o que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Essa terra que foi arrendada aos anjos caídos, mas existe um dono. E o dono vai cobrar desses que arrendou. Existe um dono. Ou vocês acham que nosso pai deu de papel passado? Toma aí, é de vocês. Eu não me importo com isso aí não. Não. Ele arrendou. Ele não deu, ele arrendou. Essa terra aqui tem dono e é do meu pai. Tá entendendo? É do meu pai. Foi arrendado. Foi. Eu concordo. Foi arrendado. Mas nosso pai não deu. Ele arrendou. Dar é uma coisa e arrendar é outra, totalmente diferente. Arrendou para que eles produzissem frutas boas, mas produziram frutas amargas. O que é essas frutas amargas? São esses filhos do Satanás aí, ó. Esses povos aí que ficam enganando as pessoas, que ficam matando, que ficam arrancando a cabeça das pessoas. Essas são as frutas podres. Vai ser jogada no fogo, vai ser queimado, não serve para nada. Entendeu? Não tem um espírito do amor do nosso pai, não tem o espírito do nosso pai, não tem amor, não tem misericórdia, não tem nada. Era para produzir frutas doces, frutas boas. Mas o pai deu para outros agora e eles estão produzindo as frutas boas, entendeu? Uma fruta pura, que conhece justiça, que conhece amor, que conhece misericórdia, que conhece compaixão. Não essas frutas aí que você vê no mundo aí, ó, roubando, matando, sequestrando, arrancando pessoas, queimando pessoas vivas, decapitando pessoas. Você acha que não vai ter justiça para isso? Se você não acha, você é um tolo, cara. Você é um bobo. Você ainda tá no parquinho de diversão, chupando pirulitinho. Acorda pra vida, põe o pé no chão, a justiça tá chegando. E vai cair na cabeça de vocês. Vocês que dormem. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Só que dessa vez, as duas oliveiras, vocês têm que profetizar, falar, anunciar incessantemente, sem parar, mas com a justiça do nosso Pai agora. Entendeu? Vocês têm que agora anunciar a palavra do nosso Pai, pura e imaculada, com justiça. Anunciar a justiça do nosso Pai. Fazer um resumo de novo de tudo que vocês aprenderam. Vai lá nos profetas verdadeiros. Procura entender a justiça do nosso Pai. Passa para essas pessoas aí que estão me chamando de demônio, que eu sou um caído, que eu sou que eu sou um infiltrado. Essas palavras que vocês cogitaram na mente de vocês e falaram foram todas notadas. Tá entendendo? Mas como está escrito em Apocalipse, vocês virão e dobrarão os vossos joelhos e pedirão perdão. Mas eu já digo a vocês hoje, se arrependam e vocês serão perdoados. Tá entendendo? Eu não tô aqui para levar ninguém ao erro não. Eu tô aqui para mostrar para vocês a realidade. Vou mostrar a realidade, porque vocês não estão vivendo na realidade, vocês estão que nem zumbi, não conseguem entender a realidade, não conseguem entender a palavra do nosso Pai. Ah, mas nosso Pai não mata, então não peque. Então não peque, então não erre, deixe de ser carnal e se torne espiritual. Se você não se tornar espiritual daqui para frente, conhecer o Espírito, entender o que é o Espírito, o que é o ser espiritual,
você não entrará no reino dos céus, você nem receberá a vida eterna. Você será jogado lá no lago de fogo. E provavelmente agora, no começo da grande tribulação, perderá a sua vida. Isso é certeza e fato. E quando for ressuscitado, ainda vai ser jogado no abismo, no inferno. Entendeu? Então vocês acordem, parem de me criticar. E outra coisa, sabe por que o Robert não tirou o vídeo lá que eu postei no meu canal? Sabe por quê? Porque aquilo ali é verdade. Ele sabe que no fundo, aquilo ali é verdade. Entendeu? E outra coisa, eu vou postar um pequeno vídeo agora recente dele e vocês vão entender. A paz, meus irmãos. Então, de 2010 até 2013, mais ou menos, até a hora que o Francisco chegou, eu só usei o Apocalipse. Só o Apocalipse. Não falei de nada mais. Usei o Apocalipse, comecei a Bíblia de trás para frente. Tanto é que eu não falo mais de Apocalipse, porque tudo que eu tinha que falar de Apocalipse eu já falei. Tudo está aí. As pessoas que quiserem ver os vídeos de Apocalipse, está lá. Eu disse tudo que eu disse que vai acontecer no Apocalipse, não tiro uma palavra. É real. E aí, eu falei, agora eu preciso ir no Brasil, porque eu sabia que era a América do Sul, era o lugar que eu tinha que levar. Falei, eu tenho que arrumar um jeito de levar conhecer as pessoas lá, e nunca tinha falado com ninguém, assim, em palestra, nada. E aí eu assisti os vídeos do irmão Rubens e falei assim, é a ponte. Eu vou usar, assim, o irmão Rubens, eu vou lá em São Caetano, eu estava, se eu não me engano, em Londres no dia, e aí eu fui para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu fui para o Brasil. Eu vi o dia que ia ter o hangout lá, a palestra em São Caetano, eu preparei as coisas aqui em Londres, eu tive que ir nos Estados Unidos, fui nos Estados Unidos, em Nova York, de Nova York eu fui para São Paulo. Cheguei lá, fiquei quietinho no fundo, só escutando. E aí, como um louco desvarado, quando me deu uma oportunidade de falar, falei tudo. Escrevi na lousa lá, falei as coisas, e o povo ficou tudo assustado comigo. Nessa época, se eu tivesse falado que Moisés era o diabo, eles tinham me batido, tinham me colocado para fora. Então, o que eu fiz? Coloquei os panos na mesa e falei, deixa eu falar só de Apocalipse, mas o básico de Apocalipse. Peguei a Bíblia, pensei comigo, se eu começar falando de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eu vou quebrar todo esse trabalho. Então, o que eu vou fazer? Começar de trás para frente. Vamos começar de Apocalipse, agora que o movimento agora é só Apocalipse, que o Papa vai sair, que não sei o quê. Falaram que eu disse que o Papa ia levantar do colchão, nunca disse isso. Tanto é que na hora que aconteceu, todo mundo jogou a culpa em cima de mim, ó, saíram fora, todo mundo tinha que achar alguém para maiar. E era eu. E eu fiquei quieto, falei, tudo bem, deixa eles falarem o que quiser. Eu já sabia que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. É necessário que a gente conheça as pessoas que estão em nossa volta. E aí, o que eu fiz? Deixei acontecer tudo aquilo, quando o Francisco chegou, eu fui lá na palestra em São Caetano, falei sobre o Apocalipse, nunca mudei nada, tudo que eu falei lá vai ser até o dia que acontecer. E aí, depois disso que eu fiz a palestra, eu abri um canal no YouTube,